quem me deste isso foi Deus, né? Então, é algo que eu vou levar para minha vida para sempre, assim. Não me vejo fazendo outra coisa. Já tive várias outras profissões, né? Eu falo bastante, falo muito rápido, a galera fala, pô, tu como vendedor, nossa, cara, tá estourado demais, né? Mas eu me vejo fazendo sushi. Alô, alô, galera do Multiverso Podcast. Eu sou Marcelo Carvalho. E eu sou Andriele Freitas. E hoje nós temos um convidado muito especial, que ele é o Bruno Cauã. Ele é sushi man e também consultor de gastronomia. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Andriele, pelo convite. Tá? Muito bonita a estrutura de vocês. Vamos lá fazer uma boa conversa hoje, né? Hoje vamos contar toda a noite aí como é que funciona, né? Toda a nossa personalidade atrás do profissional, né? Atrás do sushi. Espero contar um pouco do meu pessoal, um pouco do meu profissional. E vamos lá. E a gente tá muito feliz, inclusive, porque tu é a primeira pessoa que vem aqui falar de gastronomia, né? Então é bacana porque a gente consegue falar tanto do público local, né? Tanto do cliente local que a gente tem na cidade de Bento Gonçalves, mas também o turista, né? A gente tem uma cidade turística aqui, então a gente tem que entender o que o turista procura e o que o cliente local procura. Então é bacana ter esses dois lados e contar sobre isso, né? Contar as experiências do que a gente vive na noite, né? Então vai ser bacana, hein? Claro, com certeza. Tu se define como um chefe, um personal de gastronomia, um sushi man? Como tu te define? Boa pergunta, né? Nesses 11 anos que eu tô na noite, então eu comecei como garçom, comecei como auxiliar de cozinha, né? Lavei muita louça no nosso inverno aí, e até hoje eu sinto que falta ainda bastante conhecimento, por mais experiências que a gente vivenciou nesses 8 anos, ainda falta um plus a mais, né? Vamos colocar assim. Então, quando me chamam de chefe e tal, o cliente é muito, obrigado, chefe. Ô, chefe, boa noite, tudo bem? Eu não visto essa marca de chefe, assim. Acho que para tu ser um chefe, hoje não basta ter só a experiência. Acho que tu tem que ter um certificado bacana, né? Passar por mais conhecimento. Então, tô no caminho, né? Mas ainda falta um pouco. Então, eu me considero um bom profissional, me considero um bom sushi man, assim. Acho que disso fazem as coisas fluírem melhor, né? Acho que se a gente tivesse uma personagem, uma personalidade que não é nossa, acho que não fica legal. Então, acho que eu visto como um bom profissional, né? Um excelente profissional na minha área. E isso me faz abranger vários negócios, né? Várias oportunidades, né? E Bruno, tu comentou ali nos bastidores, né, que tu já rodou o mundo, assim, Sim. O Brasil, o estado, né? Quais os lugares que tu já foi, assim, para aplicar, né, isso, a gastronomia? Que nem eu comentei agora, né? Então falta um pouco de conhecimento. E eu tive 2 oportunidades para fora do Brasil, né? Então eu fui chamado para trabalhar na Itália, fui chamado para trabalhar em Portugal. E na época, minha filha muito pequena ainda, não quis ir, né? Então minha mãe também estava numa situação indelicada de doença e eu não quis ir, né? Mas deixei as portas abertas, então de vez em quando, opa, tô aqui, né? Mas no Brasil eu viajei até Sinop, no Mato Grosso, a trabalho, né, para uma consultoria. Fiquei 8 meses lá, foi sensacional, porque nem eu comentei, foram várias situações legais, né, que me fez crescer bastante. E aqui no Rio Grande do Sul eu viajei da cidadezinha menorzinha que vocês pensarem a todas aí. Então, desde Lagoa Vermelha, Vacaria, agora por último, mas fui também pro lado de Gramado, Porto Alegre, todas as cidades pequenininhas em volta ali, Igrejinha, Taquara, essas cidades todas, assim, eu fui contratado para ajustar pequenas equipes, né? Então, tu leva uma novidade pro cliente, tu leva uma novidade para casa, o auxiliar que está ali com 6 meses de profissão, ele acaba se espelhando em ti. Então, isso me abriu várias portas, né? E eu consegui, graças a Deus,
ajudar esses investidores e essas pequenas equipes a continuarem crescendo no mercado. Claro que não estou vangloriando que, nossa, foi o meu trabalho que... Não, acho que às vezes a gente conversar com uma pessoa, falar, isso aqui não tá legal, se tu for por esse caminho fica melhor para ti trabalhar, fica mais fácil. E aí isso foi acontecendo em várias situações pequenas, né? E foi muito legal. Foi algo que, tipo assim, eu tiro tanto da pequena casa que eu trabalhei ali, de festivais de R$69 por pessoa, até em festivais a 250, tanto aqui no 69 quanto no 250 por pessoa, tu consegue mesclar, né? Consegue trazer algo pro elite, assim, de 250, e tanto de 250 às vezes consegue encaixar alguma coisa. Então tu traz novidades pros dois públicos, né? Público A, B e C, né? Então acho que é bem bacana isso. Tu consegue inspirar o teu colega do lado, mas tu também consegue entregar uma novidade pro cliente. Tu falou de Mato Grosso, falou de Igrejinha. A gente imagina que Mato Grosso, o pessoal lá é fã de churrasco, né? Igrejinha, terra de alemão. Então o sushi o japonês já está popularizado em tudo que é lugar. Na nossa cidade, a gente fala assim, caiu no gosto do público, né? Então hoje o cliente ele não quer aquele sushi tradicional, né? Que é o pescado e o arroz. Não, ele quer algo diferente. Então, o que eu busco fazer é a gastronomia contemporânea. Sushi são várias áreas, né, Marcelo? Então, gastronomia contemporânea, sushi contemporâneo, fusion, Nikkei, o tradicional. Eu me encaixo melhor na parte do contemporâneo. O que é o contemporâneo? É toda a parte de molho artesanal, né? Então, eu busco texturas diferentes, sabores diferentes em cima do sushi, né? E isso acaba... Quando o cliente prova, que negócio bom, cara, isso aqui é diferente. E isso aí que caiu no gosto do público, né? Esse sushi diferente, esse sushi com um amor, assim, no que tu faz, né? Claro que tem todo o profissionalismo, mas entrega com muito amor, né? E isso, em disparado, assim, é o que ganha, né? Bom, e tu comentou que já fazem 11 anos que tu tá, né, nesta área. E... da onde que veio essa vontade, né, de ser um sushi man? Vamos lá. Eu com 17 para 18 anos, eu fui morar no Espírito Santo, né, para melhorar os meus estudos, fui fazer curso técnico, porque toda a parte da família da minha mãe trabalham em plataforma da Petrobras, ali, essas plataformas em alto mar, e eu falei, eu vou aqui com alguns primos de segundo grau, vou aqui com onde meus tios passaram, acho que vou conseguir, né? E aí voltei para Bento, assim, depois de um ano e fui procurar emprego. Foi bem numa época que era muito difícil de emprego, assim, não estava fácil, acho que aqui na nossa região conseguir emprego. E eu lembro que eu estava na casa dos meus pais, aquele computador... Quadradão. Quadradão de tubo, assim. Aí eu fui lá e coloquei no Facebook, assim, empregos de Bento Gonçalves. E aí tinha uma vaga na Aurora, como carga e descarga de caminhão. Eu falei, cara, eu acho que eu vou entrar aqui. E nisso tinha o Katsu, o Ayrton Rigotti ali, para uma vaga de auxiliar de cozinha. Só que o que destacava nessa vaga de auxiliar de cozinha foi o que me chamou a atenção. Com ou sem experiência. Eu falei, é pra mim, cara, isso aqui é o que eu preciso. E aí a gente, por eu estar lá em Vitória, no Espírito Santo, como é que acontece? A gente vai para um padrão de entrevista diferente. Então a gente vai se portando diferente nessas empresas grandes, né? Então, tu vai com uma camisa social, tu vai com gravata, tu vai com a pasta dos teus documentos. Então, tu chega diferente. Lá é normal. Em Vitória, no Espírito Santo, é normal tu ir nas entrevistas nesse formato. Aqui, para nós, por ser uma cidade menor, uma cidade turística, não englobava tanto esse padrão, ainda mais no restaurante, né? Então, eu fui na Aurora, na entrevista. Ali eu já senti que não passaria, e aí eu fui do mesmo jeito que eu tava vestido do restaurante, né? Aí eu cheguei lá, eu lembro até hoje, tinha um banco assim com umas 20 pessoas, né? E eu fui e dei boa tarde, é aquilo que a gente fala, a gente tem que tratar todo mundo sem olhar quem, né?
Então, hoje eu olho assim, eu penso, pô, se eu fosse uma pessoa mais soberba, uma pessoa prepotente, talvez as portas não teriam se aberto. E eu entrei com muita humildade assim e dei boa noite pro dono, que estava no meio boa tarde. Só. Eu dei boa tarde pro dono do restaurante. Ele estava no meio da operação ali, às 3h30 da tarde, trabalhando. E eu falei, boa tarde, tudo bem? Eu vim para entrevista de auxiliar de cozinha. Só que a forma como eu estava vestido, eu atendia como se fosse comprar o restaurante, né? Mas eu fui para realmente para a vaga de auxiliar de cozinha. E aí, em vez de eu sentar no meio dessas 20 pessoas que estavam ali conversando, mexendo no celular, eu sentei numa mesa diferente. Eu sentei numa mesa afastada e fiquei observando aquele mundo ali diferente. E aí eu fui chamado para entrevista e no meu currículo, né? Hoje depois que eu entrei no mundo do restaurante, a indicação ela é tão forte que eu nunca mais fiz um currículo. Ali foi um dos meus primeiros e últimos. E no meu currículo tinha algumas palavras-chave que eu uso até hoje nas reuniões e tinha assim, paciência, persistência e disciplina, né? Todo o meu currículo embaixo tinha essas 3 palavras. E mais ainda tinha mais uma frasezinha assim, aprendo rápido e com facilidade. Né? Aí Me contrate de uma vez. Né? Aí, eu lembro que o gerente leu essas palavras, né? Muita gente não olha isso, mas o gerente me olhou no olho e leu essas palavras. Eu falei, é isso aí. Aí eu fui chamado e ali começou toda a minha trajetória, né? Então eu não imaginava entrar no mundo do restaurante. Mas quando eu retornei a Bento, eu também pedi para Deus, assim, entregando na época desse currículo. Até tem uma situação engraçada. Eu falei assim, Deus, eu queria uma profissão diferente dos demais, né? E Deus me abençoou com o sushi. Só que nesse dia, eu lembro que eu estava caminhando na avenida ali da Churrascaria Ipiranga, e esse restaurante hoje ele é em frente ao Desco. Mas antigamente ele era em frente à Churrascaria Ipiranga, uma salinha bem pequenininha. E eu lembro que eu passei na calçada. Olha que isso é surreal. Eu passei na calçada e olhei pra dentro e falei assim, eu não vou pedir emprego aí nesse restaurante, é muito chique, é muito bonito. Pô, e anos depois tu é o profissional daquela área, né? Então eu sou muito grato por isso, por tudo que eu passei lá atrás e continuo passando, porque eu me vejo assim, com o coração muito cheio de gratidão, né? Acho que quando a gente pede algo a Deus e Ele nos entrega, não tem como a gente não ser grato, né? A gente tem que andar sempre com gratidão, e é o que eu levo comigo. Então... Olha só. História bonita, né? E não houve uma pressãozinha da família, assim, o Bruno vai ser o novo engenheiro da Petrobras? Não, meus pais têm negócio na praia, né? Minha mãe tem uma pousada na praia e eu trabalhei muito nisso, vendendo a famosa 3 Kaiser por R$10, né? A Skol na praia. E a tendência era com que de 4 filhos, o mais velho ficasse no verão, veraneio ali, Natal, Ano Novo, Carnaval, e até mais ou menos a Páscoa, cuidando do negócio, né? Cuidando. Então a minha mãe sempre colocou assim, não, o Bruno é doido assim da noite, né? Mas ele vai se endireitar e vai cuidar aqui, né? Então eu trabalhei muito, assim, hoje eu acredito que eu tenho um atendimento personalizado por causa de atender o cliente na praia, naquela desenvoltura. As minhas estratégias de venda, ela vem dessa pegada, só que eu não fui, né, eu não quis, né, eu tenho alguma coisa com o Bento, assim, que eu saio daqui, mas eu retorno e falo assim, cara, é aqui que eu vou crescer, Teu cara. lugar é aqui. Exatamente. Eu comentei que os meus pais, e nisso também o meu pai é muito respeitado no mundo do táxi, né, então minha mãe foi a primeira taxista mulher na cidade, o meu pai tem 30 anos de táxi, e também ali com 18 ou 19, né, que eu tava entrando no mundo do restaurante, ele vai assumir um táxi logo, e aqui do lado do La América, e não, cara, eu falei, né? Eu não sei onde eu vou, mas uma hora eu me encaixo, e foi nesse mundo aí, louco. E agora, assim, é mito ou verdade, né? A gente escuta o pessoal falando assim, aí, já comeu sushi? Comi e não gostei. Isso. Ah, então tu comeu no lugar errado. Exatamente. Isso é verdade, porque tem um temperinho diferente ali, porque tem gente que prova e não gosta. O sushi em si, André, ele não é um
uma comida para tu sentar, comer e se encher e, sabe, comer com velocidade, a gente fala que é uma experiência. Então, desde o momento que tu entra num restaurante, é um ambiente que a gente procura entregar o quê? Às vezes uma pessoa, vamos supor assim, André, que tu passou um dia turbulento. Teu trabalho foi estressante, tudo que era para dar certo acabou não dando, tu tá com a cabeça cheia e tu resolve sair e jantar, né? Pô, vamos comer um sushi, tu e uma amiga. E aí tu entra num restaurante, quando tu senta na mesa, a nossa proposta é com que tu esqueça tudo que tu passou nesse dia, né? Ou nessa semana. E cada degustação que tu vai provando desde as entradas, especialidades, prato principal, as tuas repetições, tudo tem que chegar muito impecável. Porque a tua sensação quando tu come um sushi assim, é com que isso acontece 90%, e acredito que seja o prazer de um cozinheiro, de um sushi man, é quando o cliente prova um sushi e fala, pô, prova isso aqui tá demais. Aí a pessoa chama o garçom e fala assim, cara, eu gostaria mais desse. Ah, mas eu não sei o nome. Daí pelos sabores ali, pela peça, a gente vai conversando para que o garçom sempre entenda o que o cliente está pedindo. Então, às vezes a pessoa prova a primeira vez e não gosta por conta que não teve essa experiência, né? Não sentou e a pessoa só comeu ali da forma diferente. Não é assim, o sushi ele tem que ser degustado, né? Então, com vinho branco, com vinho rosé, no inverno com um vinho mais encorpado, mas sempre trazendo a sutileza, né? O sushi ele é algo sutil, algo muito leve, e isso é o que acaba tendo experiências boas. Quando tu não tem isso, é onde o cliente não gosta, né? Então tem toda essa questão das entradas antes, Isso. os vinhos também podem acompanhar o isso, sushi. algo que sempre harmoniza, né? Interessante. Isso que é o que é diferente, né? Porque se tu for só provar por provar, tu acaba, peixe cru, né? Aquela textura gelada, tu acaba já indo com receio. E a ideia não, a ideia é que tu entre nesse mundo de cabeça, tanto que quando tu acaba gostando, vira um vício, né? Tu vai provando e querendo ir cada vez mais. Então isso que é o diferencial, né? E tem aquela história também de... O que tu gosta? Ah, eu gosto de temaki, eu gosto de... Como é que é? Nigiri? Isso, tem... tu não gosta de peixe cru? Não, então tu não gosta de sushi. Né? Tem a diferença também de sushi e sashimi, né? Sim, sushi é tudo que envolve arroz, né? Então todo sushi que peixe e arroz é o sushi. Sashimi é só a lâmina do peixe, né? Somente o peixe, né? Então eu gosto de sushi. Eu gosto. Então, por exemplo, assim, uma situação que eu passei engraçada, assim, com essa tua pergunta, eu trabalhei 2 anos e meio no Jardim Gastronômico em Garibaldi, né? No Niwa Sushi. E a gente tinha um balcão com 6 pessoas. Então o cliente sentava e tu atendia ele de frente. E entrou o nosso famoso italiano, né? É o pai de um amigo meu. Só que eu sempre fui amigo do filho, né? Então o pai eu conhecia assim, só boa noite, tudo bem, tudo certo. E aí o tanto que o filho buzinou na cabeça do pai e da mãe, falou assim, não, vamos lá que tu vai gostar e tal. E então tu já coloca com que assim, o cliente ele tá deixando bem, tu Gonçalves para ir até Garibaldi ali, 15 quilômetros para ir, 15 quilômetros para voltar, né? Estaciona o carro, desce uma levada de escada, sobe e senta na tua frente. Pronto. O cara tá ali. Então ele já teve todo um processo até chegar ali. Então, eu lembro que ele subia as escadas e ele falava muito alto, assim, né? Eu não como peixe cru, eu tenho trauma, eu não quero, eu vou pedir e eu não quero sushi, ele falava assim. E aí todo mundo, o restaurante muito pequenininho, então todo mundo ficava olhando assim e tal, e ele sentou no balcão e aí foi onde que a personalidade, o atendimento especial entra. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, fica à vontade, a casa é tua, né? E ele, uma vez fui pescar, a gente quis comer o peixe na hora, não foi legal, eu tenho trauma. Beleza, tudo certo, fica à vontade, velho. Vai nos pratos quentes, né? A gente acaba servindo uma sopinha, assim, que é um misoshiro, que a gente chama, que é um caldinho quente de peixe, onde o cliente ele toma direto na shawan. Shawan é como se fosse uma tigelinha, assim, como se fosse uma cumbuca, né? Então o cliente já toma aquilo ali antes de começar o jantar. Aí eu serviu as 4 pessoas ali, e ele fez todo o pedido do yakisoba, a posta de salmão, com legumes, e tudo certo. E eu falando assim, né, não, eu tenho que
que conquistar esse cara, porque esse conceito dele vai mudar a partir de hoje. E o meu amigo Alisson, que hoje trabalha em Gramado, ele é a testemunha disso. Meu amigo Claudinho, que hoje está no Piauí, também é a prova disso. Eu comentei com eles, falei, ó, me dá 20 minutos. Marquem no relógio de vocês 20 minutos e ele vai cancelar o pedido quente e vai ir na sequência. E todo mundo naquele dia falou assim, não. Por tudo que já tinha acontecido, né? Até o Eduardo, ele é um cara assim que eu gosto bastante, né? Então agradeço hoje ao Eduardo por ter levado a família dele e acreditado no meu trabalho, né? E aí eu falei assim, tá. Aí eu comecei, ó, uma cortesia aqui pra vocês. E aí foi. Aí ele chamou o garçom, né? Bem italiano. Pô, pode cancelar o meu pedido lá. Vou aqui na sequência aqui com o chefe, né? Que nem o pessoal chama. Vou com o chefe aqui. E aí foi onde eu fui indo. Só que como eu envolvo muita textura, assim, no meu sushi que eu faço, acaba que o cliente não sente o peixe cru no paladar. Ele sente muito o molho, né? Então, eu faço reduções com vinho, molho de maracujá, morango, muito artesanal mesmo. E aí, no finalzinho do jantar, que tu começa a servir um pouquinho do cru, assim, porque o paladar da pessoa já tá acostumado. E aí foi aonde, até o final, eu fui servindo. E hoje ele fala, a gente tem que jantar lá no Bruno, a gente tem que jantar lá e tal. E aí ele gostou, né? Então, a tua estratégia de venda é conquistar essas experiências ruins, né? Uma coisa que assusta também é o hashi, né? Tem que comer com aqueles palitinhos mesmo, não é obrigatório, né? Quando a gente vai para um sistema de balcão, a gente chama de sistema de balcão, ele é o sushi man atrás da sua bancada e o cliente na tua frente. Tu pode usar a tua mão, né? Direto, assim, não tem mistério. E quando tu não consegue usar o hashi, né? Ali, porque um é base e o outro é só apoio, tem os adaptadores, né? Então vem um adaptadorzinho no hashi, tu acaba usando o adaptador e fica muito prático. Então as crianças hoje usam muito isso, as pessoas que tem aquela dificuldade, já é automático. A gente já tem em estoque isso, porque tem que ter, é uma coisa que tem que ter, porque nem todo mundo tem a prática, né? Então é algo que a gente sempre tem ali de apoio ao cliente, né? Mas para fazer a experiência completa tem que entrar no clima, né? Tem que comer com o hashi, ao menos tentar, né? Tem todo um conceito por trás, né? Então, se tu não usa um hashi, tu pode usar a tua mão, né? Desde que tu não use garfo e faca. Ainda bem que tu falou. Então é bem legal, assim. Realmente é uma experiência, desde que tu senta até a hora que tu vai embora. Né? E a gente procura sempre entregar isso, porque daí é o que 50% é o sushi, claro, é o carro-chefe, né? Mas um atendimento personalizado, uma carta de vinho acima da média, uma proposta diferente, isso vende num pacote completo. Tu é especializado, né, assim, em fazer o sushi. Sim. Tu faz outros tipos de comida também? Como eu tenho a marca Chefe na Sua Casa, né, muitas vezes a pessoa tá ali num grupo de amigos, e isso aconteceu no meu último evento, às vezes fecha 15 pessoas. E dessas 15 pessoas, uma dessas pessoas ou duas dessas pessoas não comem sushi, mas querem estar junto ali porque tem aquela roda de amigos, tem aquela roda de amigas, né? Então, a gente acaba trazendo esse público junto com os demais que comem sushi. E aí eu tenho algumas receitas, assim, legais, né? Então eu faço um risoto com arroz de jasmim dentro do abacaxi, né? Camarão na moranga, faço camarões empanados na farinha panko, recheado com mussarela. Então tu vai trazendo algumas coisas, alguns pratos da gastronomia chinesa, né? O próprio yakisoba, que é um prato quente. Então a gente vai trazendo isso para com que a gente não deixa que o cliente perca essa experiência, né? E nisso aí que começa, porque daí ele prova um hot, que é um sushi quente, ele prova uma coisinha aqui, outra ali, ele fala, não, na próxima eu vou. E aí na próxima o teu cliente já tá vendido, né? Já tá com a ideia que um sushi é bom por causa da primeira experiência que ele teve. Não é só o peixe cru. Não é só o peixe cru, exatamente. Né? E ele não deixa de estar dentro da gastronomia desse país, Isso, né? Exatamente. Então, hoje, por exemplo, eu tenho um molho que ele é muito... Eu uso muito ele em peixes como atum,
que tem uma textura um pouquinho mais forte, né? Que é um molho de vinho. Eu bato no liquidificador morango, aquele doce de goiabada e o vinho. E reduzo na frigideira ali com um pouquinho de amido para ele engrossar. Tá me dando fome. Tava fazendo esse molho de vinho, né? E aí é o que dá. Só porque falou em vinho, né, Marcelo? Então, alguns molhos bem artesanais assim, acaba caindo no gosto da galera, né? E acho muito bacana isso, porque é algo muito simples, velho. É ali um molho com 3, 4 ingredientes, mas que na ponta final faz muita diferença. E tu come sushi todos os dias? A pergunta que eu mais recebo, assim, do cliente, né? Pô, tu come sushi? Hoje, como eu tô há 8 anos no mercado, e a gente tem os nossos próprios temperos, às vezes tem uma receita que ela é base, só que tu vai incrementando para ficar no teu padrão. E eu não como mais o meu, assim, eu acho que enjoei do meu gosto, né, assim, dos meus molhos. Porque é aquilo ali diariamente, né, então, às vezes, até agora eu conversei com o menino que eu vou passar treinamento aqui no novo projeto, e eu falei, cara, minhas receitas, 50%, 60% é tudo no olho. Eu não tenho a ficha técnica da coisa, né, claro que agora nessa consultoria a gente tem todas as fichas técnicas para que caso aconteça de eu não estiver no restaurante, a pessoa vai lá, puxa e faça naquele padrão. Só que eu, né, aprendi assim, fui moldado dessa forma, fui moldado com que tudo é no olho, tudo é tu olhou a textura, tu viu que desandou um pouquinho, tu já sabe onde que tu tem que colocar mais. Uma pitadinha de sal, uma pitadinha de amor e tá pronto. Isso aí. E aí, então, as minhas coisas são muito tudo no olho, né? Claro que eu tenho todo o detalhe, todo o toque, mas quando a gente chama da produção... Não pode ter catarata, tem que cuidar da visão, né? Né? Olha o óculos aqui. E aí, então, e isso que chama muita atenção, né? Tu vai crescendo cada vez mais até chegar num ponto que, pô, no olhar assim, tu sabe, isso que não tá certo. Né? Então, tu incrementa... A textura, né? Exatamente. O que acontece muito comigo, assim, que os garçons ficam pé da vida, é que, tipo assim, às vezes tá ali, né, o festival, ele é uma atração, né, então é toda aquele sushi com gelo seco, com fogo, com muito brilho, né, aquelas variações de cor, e às vezes tá lindíssimo, assim, o prato, assim, 2 andares, vindo construído total. E eu olho assim, uma coisinha, cara, um detalhe, assim, que às vezes uma peça que não ficou tão alinhada, eu nem bato foto, assim, sabe? Cara, não vou bater foto. Não gostei disso. Não, Bruno, mas tá top, cara. Faz um vídeo e tal. E eu, não, cara, não gostei desse lado do prato aqui. É virginiano? Ares. Então, tipo, o detalhezinho, às vezes, que não tá legal, uma encaixada de cores ali que não tá legal, o meu toque é esse, sabe? Mas pro cliente que tá ali, que não tem esse olhar mais técnico, assim, tá maravilhoso, né? Tá algo realmente diferente. Mas para nós que tá todo dia fazendo e tal, tu quer a excelência, né? Perfeição. A perfeição, exatamente. Eu vi as fotos de alguns dos teus pratos no Instagram e tu tem tu tem um cuidado na decoração, né? Todos os pratos são muito bem decorados. É uma obra de arte, assim, exatamente. A gente olha cada peça, né? Marcelo, antes de a gente usar o paladar, a gente come com os olhos, né? Então, algo que visualmente é muito bonito, né? Ele também é muito saboroso. Mas o primeiro impacto tu não vai chegar e vai comer, vai olhar. Então, esse olhar, ele já tem que ser um olhar, assim, que cativa, hoje todo mundo quer fazer uma foto no Instagram, quer fazer. Então, quando a pessoa for puxar o celular, tem que estar algo impecável, né? Então... É ali que tu vende teu trabalho, né? É ali que eu me vendo, ali é onde que eu fui parar no Mato Grosso, é onde eu fui ter as minhas outras 2 propostas para fora do país, é onde os outros investidores querem que tu acaba fazendo parte do time, né? Então, é isso, o que vende é essa apresentação impecável, assim, né? O sushi, ele não pode ser algo... Colocou no prato, vai pra mesa. Tu falou antes de atum. Eu sempre tive, não sei por que eu sempre fiz uma associação errada. Porque a sardinha vem numa latinha e o atum também. Sim. Eu achava que o atum era um peixe pequeno e o atum é um peixe gigantesco, pode ter 5 metros, pode ter um atum do tamanho dessa mesa. Hoje o maior que eu já... Desculpa interromper a tua pergunta. Não, eu só ia complementar de quais peixes vocês usam mais na gastronomia. Que nem o atum, ele vem
do litoral norte do nosso país, né? Então, quando chega aqui para nós, chega peixes até mesmo aqui do nosso próprio litoral tem também. Se eu não me engano, é o atum abate. Eu não entendo muito desse pescado, assim. É algo que eu sei fazer, mas eu não entendo muito no teórico, tá? Mas eu já cheguei a abrir atuns de 60 quilos, 65 quilos, que dá mais ou menos um pouco mais que a metade dessa mesa. Nossa, né? Nunca imaginei. Então, tu tem que levantar um peixe em 2, né? Tu tem que ter um auxiliar junto ali, porque é a sujeira que faz, né? Então, tu tem que ter um cuidado, como é que... Tu não vai usar 60 quilos de peixe numa noite. Tu vai distribuir na tua semana. Então, como é que tu vai guardar isso? Né? Como é que tu vai... E aí é onde que entra as técnicas do teu profissional mesmo, né? Por que a gente roda muito em restaurantes de alta performance? Não é pra tu tá ali bonitinho, eu tô trabalhando aqui. É pra tu tá... É como se fosse uma escola. Tu tá aprendendo o que tu tá fazendo. O que tu tá ali observando um profissional de 20, 25 anos de experiência. O que ele faz? Né? Por que ele tem todo esse cuidado? E aí é onde que tu vai, tu fraciona um peixe desses para guardar e tu enrola num papel filme, tu enrola num papel alumínio para que o peixe não queime, né? Tu trabalha com um Perfex para que o Perfex absorva toda a gordura que o peixe soltar, né? Então a gente trabalha com peixes fresquíssimos, né? Que é o que mais vende é o salmão, que vem do Chile, né? Para distribuidoras em Porto Alegre, e agora temos as pequenininhas aqui na região, as distribuidoras menores, mas o nosso carro-chefe é a Frumar, né? É a maior do estado. E com isso eu gosto de trabalhar muito com 2 tipos de peixe branco. Trabalho com a famosa tilápia, né? A gente chama de São Peter no restaurante. É uma tilápia fresca, né? Onde eu faço bastante ervas, então uso bastante molho pesto nesse peixe. É um peixe mais levezinho de entrada. Eu uso também o anchova negra, é um peixe prego, que ele tem que ter um cuidado com ele porque ele é muito gorduroso. Ele é muito saboroso, assim, só que ele não pode ser usado em excesso, assim. Tem que ter um cuidado com ele. Mas é um peixe que, bem flambado na pimenta, assim, é gostoso. E aí depois a gente tem os cortes do salmão mesmo. E aí a gente divide lombo e barriga. A parte da barriga é a parte mais nobre, assim, do peixe. É onde tem totalmente a gordura dentro da carne. Então, quando tu faz um corte de um carpaccio, por exemplo, ou de um próprio sashimi de barriga de salmão, às vezes o cliente não entende ali que tem uma cor mais prateada no peixe, né? Mas aquilo ali é muito rico em ômega 3, muito rico em gordura. Então é como se fosse uma manteiga, assim, tu passa aquilo ali no shoyu e vai, sabe? Aí é onde derrete no paladar. E a gente vai trazendo elementos para dentro dessas texturas, né? Então entra muito o azeite trufado, o agra, vieira, né? Flor de sal, que é como se fosse um sal grosso um pouquinho menor assim, só que ele vem para dar uma crocância no peixe. Então todo esse toque, assim, todo esse cuidado com essas variedades de peixe, tanto no trabalhar da noite quanto na forma de armazenar, tem que ter um cuidado bem rigoroso, assim, não... Tava me falando nos bastidores aí que tu trabalha com produtos nobres, né? Sim. Proagá, vieira, salmão. Então tu tem que ter, quem trabalha na cozinha tem que ter muito cuidado, porque se tu estragar uma peça dessas é um prejuízo grande, exatamente, né? E tu tem que ter porque tu tem a total autoridade com o investidor para fazer o pedido daquela matéria-prima. Então vamos supor que... Vamos falar de um foie gras, tá? Que é um fígado de pato, que é um elemento que a gente usa em atuns, né? O próprio salmão também. Só que não tem em Bento e região para vender, vem de São Paulo. Então o investidor vai lá, compra o lote, compra uma quantidade mínima ali, vem a Bento, chegou na tua mão, tu vai deixar ali estragar aquilo que demorou dias para chegar, que foi um valor altíssimo pro investidor para comprar. O cara tá comprando porque tá acreditando no que tu vai entregar, né? E aí tu descartar isso, ou às vezes tu jogar fora para que o investidor não veja, né? Ou deixar estragar, ou até mesmo servir algo ruim pro cliente. Então, quando tu começa a trabalhar com essas matérias-primas, né? Tu tem que ter muito cuidado mesmo.
tanto no manuseio, quanto no armazenar, e até mesmo no pedido, né? A gente vai fazer um pedido, pô, por que tu vai pedir, às vezes, 1 quilo, 1,5 quilo de tal matéria-prima, se às vezes tu vai usar 300 gramas, 400 gramas durante 15, 20 dias? É a vantagem do pedido 2 vezes no mês, né? A gente tem pedidos toda semana, 2 vezes por semana. Tem que ter todo esse cuidado, ainda mais que se trata de alimentação, né? Exatamente, né? E agora uma pergunta, bom, já está aí há 8 anos, né, na gastronomia, e neste tempo já houve, assim, algo inusitado ou algo engraçado que aconteceu na cozinha? Sim. 2, vou contar 2. A primeira foi quando, mais ou menos exatamente há 5 anos atrás, quando eu era casado e a bolsa da minha ex-mulher estourou. E a filha tava pra vir ao mundo, né? E aí eu tava no restaurante e pra mim, assim, desses 8 anos, aquele dia foi o dia que eu fui mais rápido em tudo que leva tempo em restaurante. E esse dia, assim, podia cortar 2 da equipe, assim, e eu tava embalado, vamos colocar assim. E eu tava muito acelerado, e eu já acordei com o coração a milhão, e aí eu fazia 3 turnos. Eu começava 7h30, 8 horas da manhã, e eu ficava até meia-noite. Então eu fazia muita coisa. Hoje, claro, eu não trabalho mais nesse formato, mas no início tu quer aprender, tu quer ser rápido, tu quer fazer tudo e mais um pouco, e com o tempo tu aprende que não é assim. E aí nesse dia, o telefone do restaurante tocou ali prestes a abrir a noite, prestes a abrir o restaurante, era 10 para 7, 7 horas da noite. O telefone tocou na ligação você falou assim, olha, aqui é a esposa do Bruno, né, eu gostaria de conversar com ele. Aí a moça que atendeu o telefone falou assim, não, mas ela não trabalha aqui. E a minha ex-mulher em casa com a bolsa estourando, né. E aí eu tinha moto na época, eu saí né, e aí nisso, até que daí aconteceu esse fato, o celular veio lá dentro do sushi bar e falou, Bruno, é pra ti e tal. E não pegava muito bem. Aí eu falava assim, oi, a bolsa estourou. E nisso tava vindo um amigo meu com 2 frigideiras na mão, né? E aí começou a bater as 2 frigideiras. A bolsa estourou, sabe? Começou a contar pra todo mundo. E aí eu falei, pessoal, segurem as pontas aí, porque eu vou ter que sair, né? E aí eu tava com a moto no trabalho, eu fui, chamei um táxi, aí eu esqueci a chave no restaurante, cheguei lá, o vizinho teve que abrir a porta pra mim. Foi uma correria absurda, assim, sabe? Mas foi algo que me marcou bastante, porque é o nascimento da minha filha, né? E outra situação, assim, que até que eu tava comentando com vocês nos bastidores, foi quando eu fui viajar a Sinop, no Mato Grosso, né? Trabalhando num restaurante de alta performance, assim, que tu tem que ter todo um zelo com o cliente, né? E aí tinha uma entrada que chama Enjoy Fogo, né? Então a peça vai pegando fogo na mesa, então a gente faz tudo na hora ali, os garçons mais experientes são os que conduzem essa entrada, porque pode virar numa roupa, pode acontecer algum problema ali. E aí eu tava na correria, a gente éramos em 8 dentro do sushi bar, então tinha 8 sushi mans dentro do sushi bar, os clientes que sentavam no balcão, 3 salões, né, em sincronia, rodando tanto as entradas, quanto o prato principal, quanto repetições. O delivery, naquela época de pandemia, tava o auge, assim, do delivery. Então a pressão já era muito grande ali dentro. E aí eu fui falar com a garçonete que pediu, olha, Bruno, o Enjoy Fogo se apagou durante o caminho, tem como ir lá na mesa acender? E eu nunca tinha feito dessas de ir na mesa. Sempre saía pegando fogo dali de dentro até a mesa. E eu falei, sim, eu vou. Ai, dá uma agonia de lembrar, velho. E aí eu peguei o maçarico que eu tava trabalhando, tava com o gás ali quase terminando e tal, então tu sente o peso dele, tu sabe a quantidade de abrir exato, assim, abre mais, abre menos. Então, como eu tava a noite inteira trabalhando ali com ele pela metade, eu sabia até onde abrir, né? E aí eu não vi que o auxiliar trocou o gás que tava terminando pro cheio. E é gás butano, né? Então, a hora que tu abre assim, ele sai, né? E aí eu abri assim e só apertei o gatilho. E aí,
abriu um fogo, assim, até em cima, assim, a cliente com os cabelos na frente do ombro, assim, o marido na frente dela, ele, pô, o que aconteceu e tal? E eu falei, não, desculpa e tal, é a primeira vez que isso acontece. Então, tu tira essas experiências ruins, né, para que não aconteça mais, né? Então, eu paguei o jantar deles ali, né, pedi desculpa, que vocês retornem. Graças a Deus, depois ele continua retornando. Eu falei, hoje eu não vou na tua mesa. Ela amarrou o cabelo pra trás, né, eu acho. Foi, pô, cara. Foi Hoje a comida vai ser menos quente. Hoje é só, não tem fogo hoje. Mas foram várias situações assim, né? A gente gosta muito de comprar louça, né? O sushi, antigamente eu digo assim, 6, 7 anos atrás, ele era servido na famosa barquinha, né? Louças de melamina, né? Então, hoje é muito mais artesanal desde os pratos. Então, a gente tem contatos em Porto Alegre de grandes ateliês. A gente vai até Porto Alegre, pega as louças, né, e traz para com que, às vezes, um sushi simples, realmente numa louça de cerâmica, se destaque. E aí eu lembro que chegou um lote, assim, de louças, coisa mais linda no restaurante, e a gente tem aquela velocidade para que usar as louças, né, bater nossas fotos e tal. E aí eu lembro até hoje, como se fosse aqui um abacate, assim, eu trabalhando com uma faca de 30 centímetros de lâmina, cabo de nylon, né? E aí eu lembro que eu coloquei o abacate assim, eu puxei a faca. E eu girei o abacate e puxei de novo. E nisso, na minha mão, eu tenho até hoje a cicatriz. Mais ou menos uns 6 pontos aqui. E eu falei, não acredito, velho. Aí na hora tu não vê, assim, tu tá tão acostumado, se vocês olharem as pontas dos meus dedos, ó, são cheias de cicatrizes, né? De cortes. Sim. E na hora tu, é só mais um. A faca é tão afiada que nem corte rápido. Aí a gente vai, lava toda a mão, coloquei 2 luvas naquela noite e passei uma fita aqui, né? Porque eu fazia um dos pratos principais mais caros da casa, né? E eu não fazia um. Quando eu começava eu fazia mais 15, mais 20, mais 25, dependendo do dia da semana, né? Então, para mim, fazer um prato e fazer 10, o tempo de diferença é muito pouco, né? Tipo, é questão de minutos, às vezes, tu já monta 10. E aí, tu sabe, quando se corta, a tua velocidade, ela tende a reduzir muito, porque tu já fica, né, com medo de se cortar de novo. E eu lembro que todos trabalhando e os meninos do lado, pô, Bruno, tu não vai parar com esse... E eu lembro até hoje minha comandeira, assim, cheia de comanda. Para, Bruno, vai. E aí eu lembro que eu fui fazer um gesto de pegar alguma coisa assim e colocar na partilheira. E aí eu senti o meu braço adormecer, assim, aquelas coisas quase caíram da minha mão. Aí foi onde meu colega chegou e falou assim, não, tchau pra ti. Aí o gerente foi, me colocou dentro do carro, me levou no 24 horas, e aí quando puxou tinha lá 6 pontos. Nossa. 10 dias em casa. Isso né? Se eu contar pra vocês tudo, assim, que a gente passa, assim, a gente vai horas aqui conversando, né? Então, são as marcas da profissão. É verdade. Uma delas, né? Ossos do ofício, né? Exatamente. Hoje tô comentando... Hoje tu dá risada, né? Hoje eu dou risada, né? Hoje a gente olha assim, a gente já sabe como se portar diante disso, né? Hoje já não ficaria ali 1, 2 horas com a mão cortada, né? Já pararia na hora, né? Porque depende disso daqui para continuar trabalhando. Me entra uma infecção ou amplia o corte, pô, como é que eu vou ficar 1 mês fora? Não tem como, né? Não tem. Sushi Man não é assim. Pô, tu chama outra pessoa, vai ali e supre, né? Cada um tem o seu autoconhecimento, as suas técnicas, então não tem como trocar um pelo outro, né? O auxiliar vem para te suprir ali no que tu está precisando, mas ele vai crescer conforme a vontade dele. Às vezes pega muito auxiliar que está ali só por estar, né? Então não tem como tu trocar um pelo outro assim muito rápido. Então tu tem que estar 100% à disposição da empresa, né? Então, quem trabalha na cozinha não pode ter TDAH, não pode ser distraído, assustado, né? Porque a pessoa tá ali com faca, com maçarico, daqui a pouco tá botando fogo na cozinha. Quando a gente começa a passar esses treinamentos assim, a gente tem que realmente explicar, ó, tu tá fazendo isso, a gente chama de começo, meio e fim. Começou, termina, né? Sujou, limpou. São as regras básicas da cozinha. Porque eu não quero chegar lá numa frigideira suja e fazer minhas coisas. Não, eu quero pegar do jeito que eu entreguei. Se eu entreguei limpo, eu quero receber limpo. E assim tu começa a ser bem profissional. Né? Ser bem profissional. Quando começa nesses pontos. Se tu começou um molho, tu vai até o final, tu guarda.
aí tu vai para a próxima situação, né? Não começar a fazer uma coisa, começa outra. Vira uma bagunça. Não dá. Tem que ser bem alinhado, assim, né? E tu dá essa assessoria, tu tava falando, tu tem o chefe na sua casa. Isso. E tu tem o Bruno que dá assessoria, ajuda a montar restaurantes, Exatamente. ajuda a fazer essa parte, ensinar os auxiliares, essa Isso. parte de sushi. Isso. Eu tenho a minha marca, né, que é Chefe na Sua Casa, que é onde eu levo todo a atração do restaurante para dentro da casa do cliente. Então hoje, por exemplo, eu faço grupos de 10, 15, 20 pessoas. Eu cheguei a atender um aniversário com 40 pessoas em Campo Bom, Altinho de Novo Hamburgo. Então, hoje eu tenho essa marca, né, onde ela vem crescendo cada vez mais, mas o meu forte mesmo, onde eu ganho, né, para estar com que eu continue dentro da profissão, assim, sempre visado, é montando restaurante para investidores, né. Então, ajudei a montar o Niuá dentro do Jardim Gastronômico de Garibaldi. Fiquei 2 anos e meio nesse projeto, encerrei, agora estou vindo para o Jardim 520, né, com uma proposta bem diferente para Bento Gonçalves. Vai ter uma novidade aí em junho, então. É isso, eu acredito que já era para termos inaugurado em abril, né? Só que depende de terceiros, né? Então os uniformes ainda não ficaram prontos, o cardápio ainda está finalizando, a gráfica está finalizando para entregar. Então a gente vem com uma proposta bem diferente para Bento, assim, dentro do Jardim 520. Então, quando inaugurar, Marcelo já sabe, né? Sim. Estaremos lá. Vem sim, vai ser um prontidão. prazer. Vamos visitar o chefe Bruno. Né? Verdade. Vem nos prestigiar, vai ser um prazer receber vocês, né? Vamos fazer uma foto lá, vamos provar umas coisinhas diferentes, né, André? Com certeza. E não precisa ter fogo. Não precisa ter fogo, Não tem precisa. fogo. Eu tenho trabalhado muito no último ano com gelo seco, né? Então, o prato vai cheio de fumaça. Nossa, mudou da água pro vinho, né? Do fogo pra água. E aí, o gelo seco, ele encaixa dentro da estratégia de venda. Imagina o garçom tá passando dentro do jardim ali com, às vezes, 200, 300 pessoas no mesmo ambiente. E o garçom tá passando com aquele prato de sushi cheio de fumaça, o que é isso? Chama né? atenção, O que é? Quanto custa? E aonde tu vai abrangindo novos públicos, novas tendências pro teu cardápio. Né? Então é bem legal, assim, essa proposta que a gente tá para chegar na cidade. Né? E um delivery também acima da média, assim, a gente quer entregar como se fosse um presente pro cliente. Então vem um sushi numa bandeja com a marca, então é como se fosse uma caixinha de presente, o sushi todo posicionado ali, né? Então a gente vem dentro desse segmento que é estudando muito, né? Vendo o que o cliente local precisa. Eu achei esse componente, assim, né? Um sushi de qualidade, mas com uma entrega também de qualidade. Não adianta só fazer e não entregar. Bom, percebe-se que tu é apaixonado pela tua profissão, Sou né? Porque muito. tu fala com muita alegria, né? Sim. E tirando essa paixão, Bruno, quais são as tuas outras paixões? Tenho 2 aí, né? A minha filha e a minha namorada são coisas que veio na minha vida para elevar o meu profissional, mas Pra dar aquele sentido pra vida, exatamente, né? Então, são 2 pessoas que entraram na minha vida de um jeito muito rápido, né? Então, a minha filha Isabelle tem 5 anos hoje, e eu lembro que quando eu descobri que eu ia ser pai, era um menino ainda, né? Não tinha toda essa casca que a noite me trouxe. E eu falava assim, não, minha vida vai acabar, eu não quero ser pai. E aí eu lembro de sentar no chão, chorar, assim, falar assim, não vou conseguir, né? A gente fica com aquele receio, não vou conseguir ser pai, né? É muita coisa. Só que é muita coisa por quê? Porque tu tá na noite, tu tá saindo com alguns amigos que às vezes não vão te agregar em nada, né? Tu tá vivendo uma vida vazia. E aí quando passou os 9 meses que a filha nasceu, que tu pega no colo, né? Então tu fala assim, não, minha vida tá só começando, né? Que agora eu vou trabalhar com propósito, vou entregar o meu máximo. Então hoje, claro que a minha profissão é lindíssima, né? Tenho várias coisas para conquistar ainda, tô nesse caminho, mas o meu sentido é minha filha, assim, é ver, chegar uma noite cansada, assim, ver minha filha ali, né? Tirar para ir ela gosta muito de piscina, então trago ela nas piscinas do Dalonder,
Então, ter isso dentro do meu coração me faz gigante, né? Agora, namorando a Morgana, né? Uma mulher incrível que me levantou, assim. Eu acho que eu digo que eu passei por tantas coisas, né? A gente vai contando a parte boa da nossa profissão, mas por trás a gente tem muitas coisas, né? Então a gente passa, às vezes, por situações que a gente não deseja passar, né? Ninguém quer hoje passar uma humilhação, passar, às vezes, né? Que nem eu comentei, 16, 18 horas na ativa e às vezes chegar exausto, cansado, ou às vezes tu tá só caminhando num rumo e tu não sabe pra onde tu quer ir. Então a Morgana entrou na minha vida pra falar assim, ó, diminui, recomeça, que tu tem um potencial gigante pra chegar onde tu quer, o teu sonho ele é alcançado conforme tu ir nessa direção aqui e me supre assim com ela tem formação em psicóloga, né? Então na conversa ela pega algumas palavras-chave assim, né? E eu falo assim, ó, vamos conversar, mas não usa As técnicas. as técnicas, vamos conversar de namorado, né? E aí, cara, assim, foi uma pessoa que eu falei coisas que eu não costumo falar pra muitas pessoas e pra ela eu consegui abrir totalmente. Porque o pessoal em Bento, eu conheço muita gente. O pessoal conhece o Bruno Cauã ali, o Sushi Man Bruno Cauã. Mas o Bruno Cauã, poucas pessoas conhecem e hoje estou dividindo isso com vocês, dividi isso muito com a Morgana. Foi legal, foi bacana. Nossa, que incrível, né? Aqui é a terapia parte 2, né? A terapia parte 1 ele tem em casa. Tem em casa. Né? É nosso combustível, né? A gente chama assim, né? Então, nossa filha, nossa namorada, nossa família é um combustível. Como é que eu vou atender a Andriele bem lá na noite se às vezes eu tô com um problemão? Eu tenho que estar 100% feliz, né? Eu li um livro uma vez que falava que quando a gente tá cozinhando, a gente passa o sentimento pra comida. Isso é real. Pô, é real. E se eu tiver com raiva, se eu tiver estressado, eu não vou fazer a parada com amor, não vou fazer aquilo ali com tanto detalhe que nem o meu trabalho tem. Eu tá fazendo por fazer. E não. Se eu tiver num dia assim, cara, eu procuro ficar no off mesmo. Vou fazendo outros tipos de serviço, né? Não é assim, não é todo dia que a gente tá 100%. Então, eu procuro não ter às vezes, essas tristezas na sexta e sábado, que é onde o filho chora e a mãe não vê, né? Mas essas questões mesmo que a gente transfere pro alimento, Exatamente. até pro café. A minha terapeuta, ela sempre me serve café e o café dela parece que é de outro mundo, parece que tem um toque de mágica ali. E a mesma marca, às vezes eu também faço e não fica nem um pouco parecido. A energia com que tu coloca aquilo, né, difere se é bom ou se é ruim. Se tu colocar uma energia ruim, tu não vai provar algo que é bom com tanto sabor, assim. Agora tu coloca uma energia boa, coloca um entusiasmo. Tenta vender essa caneca aqui, né? Pô, vou vender essa caneca, uma caneca preta da Multiverso Podcast. Agora, cara, tu vai tomar água na melhor caneca. Prova essa água aqui. Então, tem diferença. Acho que no sushi tem isso, na noite tem isso, né? A noite não é brincadeira. Então, às vezes, hoje eu não trabalho mais 16, 18 horas por dia, porque eu tive um princípio de infarto, né? Eu fui parar no hospital Foi bem no Dia das Mães, né? Eu lembro que minha mãe ama muito costelinha de porco. Tava fazendo costelinha de porco marinada na champanhe com sálvia. E aí... E aquela coisa, né? A nossa palavra, ela tem muito poder, né? Então... Eu lembro que eu acordei assim, falei, bah, é hoje. Assim, é hoje, tô sentindo uma dor, assim, como se fosse um ferro entrando, assim, no meu peito aqui. E eu falava assim, cara, o que tá acontecendo, velho? Eu nunca senti uma dor assim e tal. E seguia a noite, seguia ali pela manhã trabalhando, à noite eu tinha que trabalhar. Então, acordei cedo, fui no açougue, fui fazer a minha receita ali, para servir minha mãe, para servir minha família. Minha mãe chegou, minha família chegou, servi todo mundo. Agora deu 1h, 1h30 da tarde, ali o pessoal já come, já vai embora, né? E aí o pessoal tava indo embora e tal. E eu falei, não lavo nem a louça? não, exatamente. E aí eu falei assim, não, vamos lá, já que você tem que ir, vamos, eu vou segurar essa louça aqui. E ficou eu e a criança em casa. Cara, eu lembro disso como se fosse ontem, assim. E aí a nenezinha ainda era de berço, né? E eu comecei a sentir aquela dor cada vez mais forte e eu fiquei só eu sozinho em casa,
com ela, e eu era vizinho de porta com o síndico, né? Então, vamos supor, o meu era 202, o síndico era 213, então era muito colado ali um apartamento com o outro. E aí eu lembro que eu tranquei a porta, dei só a primeira volta na chave da porta, né? E aí comecei a sentir cada vez mais aquela dor, os meus olhos ficaram escuros, então tu vai tendo aquela, sabe, a tua falta de ar, o teu olho pesa, né? E eu lembro que quando eu fui começar a lavar a louça, eu falei, não, eu vou deitar um pouco. Quando eu fui sair da pia desse apartamento e ir em direção ao quarto, eu lembro que eu caí assim na cama, assim, e eu estava sentindo muita dor. E aí eu comecei a gritar, como se fosse assim, algo, cara, como se fosse gritar assim, tuas últimas palavras, assim, gritando muito, assim. E eu lembro que, eu não lembro dessa parte, mas depois, né, que eu voltei do hospital, o marco da porta estava todo quebrado. Porque o pessoal invadiu, né, o síndico ali, ele entrou Ele arrombou. Ele arrombou a porta para ver o que estava acontecendo, né. Depois a gente pagou a porta e tudo, mas eu lembro que o síndico entrou para me ajudar e tal, o pessoal me carregou, né, até dentro do carro, minha mãe deu meia volta, e aí eu fui pro 24 horas, lá no São Roque. E aí eu já entrei, o pessoal me carregando, então eu tenho 2,2 de altura, então eram dois me carregando assim, e aquela gritaria, tudo. E aí eu entrei, eu já fui, e esse meu lado do corpo todo atrofiado, então todo esse meu braço aqui, ele parou para trás. E aí me deram morfina na veia e não voltou. Eu fui tomando, aí nisso eles viram que estava mais grave, me deram 2 doses de morfina. E aí começou A reagir. a reagir, começou a diminuir, então quando eu fui de frente pro médico, ele falou assim, me conta a tua rotina. E eu comecei a descrever, né? Foi aquilo que eu comentei, Marcelo, eu trabalhava manhã, tarde e noite, né? E aí ele me disse, me conta a tua rotina. Eu não tinha exercício físico, eu não tinha uma alimentação saudável, eu não tinha nenhum cuidado comigo, eu só queria fazer sushi em alta velocidade. Porque na nossa profissão, quanto mais rápido tu é, melhor tu é. Tende a ser, né? Quanto mais rápido, mais veloz, melhor é o cara. Mais produtiva. Isso. E aí o médico falou assim, olha, tu quer uma dica de médico ou tu quer uma dica de amigo? Depois que eu contei tudo o que eu fazia, né? Começava às 7h30 da manhã, parava meia-noite. Ele falou, olha, uma dica de amigo, eu falei pra ele, me dá uma dica de amigo e tal. Ele falou, diminui 50%, 60% o teu ritmo hoje. Começa diferente. A partir de amanhã tu começa a fazer uma caminhada, começa a se alimentar melhor, começa a ir no banheiro, porque tu fica tão naquela adrenalina de querer fazer que... Vai deixando para depois, né? Depois Vai segurando as necessidades. Isso. E aí isso te faz mal. E chega uma hora que a conta fecha, né? E aí eu falei, não, então eu vou mudar todo o meu know-how. Aí foi onde eu comecei a sair dos restaurantes de festivais baratos ali, que 69, 79 na época, hoje acho que nem existe mais isso. E comecei a ir pro alto nível. Então fui pro Café de la Musique em Caxias, fui pro 300 Comic Room em Porto Alegre, e aí foi aonde eu comecei a ver que, pô, o sushi é totalmente diferente. Olha aqui, os caras chegam 4 horas da tarde para trabalhar, já estão com 50% de serviço pronto, só incrementam aqui e tocam à noite. E tocam à noite sorrindo. E eu não, eu trabalhava muito estressado, né? Então eu batia coisa, eu fazia, tava sempre bravo, não sabia responder um colega, não sabia responder às vezes o investidor. E eu falei, não. Quando eu virei a chave, foi aonde o meu profissional decolou. Então, hoje lido com investidores que fazem aporte de 100, 120, 140 mil reais, ou às vezes até mais. Às vezes o restaurante está todo ali pronto, o profissional deixou na mão e tem 20, 25 mil reais de estoque. Então, tu precisa fazer com que essas contas fechem em tanto tempo, né? Então, se hoje um investimento de 100 mil reais tá ali pronto do zero, como é que tu vai fazer para que isso volte para o investidor? Como é que tu vai fazer para que isso não quebre? Né? Muito restaurante espera 3 anos para poder faturar. Hoje em dia, com estratégias de venda, com todo o conhecimento que tu tem, o restaurante começa a faturar e se pagar no primeiro ano. Nos primeiros 6 meses, tu já começa a sentir o teu investimento começar a retornar. Né? Então, tudo isso é pensando que não é trabalhar em velocidade, e sim em alta performance. Então, hoje eu comecei a cuidar mais da minha saúde,
faço academia, me alimento melhor, como muito rápido ainda, assim. Medita ou não? Não. Assisto muito podcast. Então continua. E aí, então me alimento melhor, tenho faço corridas assim, né, 12, 15 quilômetros, né, agora pretendo comprar uma bicicleta, começar a ir pedalar no vale. Nossa região é muito bonita, né, então a gente tem que explorar isso ao máximo. Se as pessoas pagam pra vir aqui por causa da nossa região... E a gente tem e não aproveita, e a gente né? tem e não aproveita, né, então comecei a enxergar a vida de outra forma, né, que nem nos áudios que eu te enviei ontem pra biografia, né, então depois eu escutei todos, eu falei, não, realmente eu tenho tesão em viver, né, eu quero viver e explorar ao máximo disso tudo. E como é que pode, né? Às vezes a gente precisa passar por uns momentos tão ruins como este pra te entender que a vida é tão bela, né? E que tu precisa viver, aproveitar ao máximo. Sim, a vida não é só trabalhar. Trabalhar é maravilhoso. Bom a gente ter o nosso ganha-pão, ter as nossas coisas, né? Conquistar os nossos objetivos. Pô, mas tu tem que levar isso no nível hard da coisa ou tu tem como conciliar uma viagem, tem como tu conciliar uma boa alimentação? Pô, eu fui... Em 8 anos de sushi, foi a primeira vez que eu fui no cais embarcadeiro em Porto Alegre e jantar um sushi de outra pessoa, né? Porque eu nunca tinha tempo de trazer coisas novas e eu ter uma experiência, né? Tu proporcionava aquele bem-estar só pro outro, né? Exatamente. Te deixava de lado. Exatamente, eu nunca deixei de me cuidar por alguns tempos. E hoje não, hoje eu priorizo o meu cuidado. Eu preciso estar bem para poder servir bem, né? E não é só estar bem fisicamente, tu tem que ter uma mentalidade diferente, né? Eu tenho 27 anos, mas com tudo que eu passei, poucas pessoas aguentariam passar, né? Eu digo que eu com 27 passei coisas que um homem de 40, 50 anos não aguentaria passar. Um princípio de infarto, situações na família, né? Trabalhar na noite, e a gente sabe que é um mundo muito perigoso, então tu pode ir pro lado errado a qualquer momento, né? Então, tu pega em cidades grandes aí como São Paulo, por exemplo, o investidor já não acredita tanto num profissional assim. Por quê? Porque é um mundo totalmente obscuro, né? Então, a noite ela tende a te levar pro caminho errado. E eu... Pro caminho mais fácil. Caminho mais fácil. Então, eu, graças a Deus, consegui usar tudo que a noite tem para entregar ao meu favor, né? Me trazer experiência, me trazer faturamento, me trazer coisas novas para com que eu possa realizar os meus sonhos, né? Então, tenho o meu sonho de de ter o meu próprio restaurante do meu jeito, né? Hoje eu quero trazer uma tecnologia para o cliente, o cara possa fazer a sua própria reserva, escolher o lugar onde quer sentar no restaurante. Essas coisas não tem na nossa região. Só que eu estudo tanto nas propostas que eu tive na Itália e em Portugal, procuro estudar tanto o mundo de restaurante, estudar muito o profissional, e vejo que usando esses estudos que eu faço, vou conseguir montar o meu logo. Porque eu ouvi uma frase uma vez de uma amiga minha: Bruno, se dá certo para o investidor, por que não vai dar certo para ti? Se o investidor consegue ter o restaurante ali funcionando tudo certinho, por que tu não vai conseguir? Tu vai sim, levanta o teu peito e vai, sabe? E graças a Deus eu entrei nesse mundo, tô há 8 anos já no mundo do sushi, 11 no mundo do restaurante, 4 anos em alta performance, e graças a Deus tudo tá fluindo cada vez mais, né? Que bom. Tu comentaste ontem em relação à tua fé, né? Imagina um homem de 27 anos já ter passado por todas essas coisas e estar firme, forte, com um sorriso no rosto. Tu é cristão, pelo que tu comentou, sou né? Cristão, né? Então a minha fé, ela vem... Sou aquele cara que frequento muito a igreja, assim, que tô lá, né? Vivendo o evangelho, assim... arduamente, gostaria muito, mas o tempo, por trabalhar na noite, não tenho esse tempo, né? Só que eu cheguei no fundo do poço, né? Não gosto muito de usar essa expressão, mas eu cheguei no fundo do poço, passei por situações muito ruins, né? E graças a Deus, no fundo do poço, eu enxerguei uma luz e vi que eu podia sair dali rapidinho. E fiz isso. No meu trabalho foi uma válvula de escape onde eu fui evoluindo dia após dia. Evoluindo noite após noite, investimento após investimento,
Às vezes eu trabalhava 10, 12 horas, chegava em casa, jantava e ia estudar receita, ia estudar estratégia de venda, ia estudar investimento, funcionalidade, né? Cozinha não é só tu ir ali colocar um freezer, um fogão, não. A louça suja vai entrar por aqui, os pratos limpos vão sair por ali, o cozinheiro vai trabalhar de frente ou de costa um para o outro. Então tu tem que entender o que tu tá fazendo, né? E acredito muito que Deus me tirou daquela situação ruim para me mostrar que a vida não é aquilo ali, aquela tristeza profunda, se pegar naquele momento ali, não. Deus tem coisas grandes para nós, só depende de nós. Né? Ontem eu assisti os teus stories dizendo sobre gratidão, né? Pô, da situação do carro ali que tu comentaste no teus stories, e tu tens total razão. Se tu tá ali, às vezes agradecendo, né, de todo o teu coração, Deus vê aquilo ali como uma coisa muito bonita e te abre novos momentos. E foi assim, no fundo do poço, eu agradeci. Agradeci por tudo que eu tinha, né? A Bíblia diz, né, em tudo dai graças, né? E ali eu vi que tinha algo muito grande para mim. Então, quando eu fui para assessoria para meus amigos Leandro e Gabriel, no interior do estado, ali, Lagoa Vermelha, Machadinho, Vacaria, né? E eu pude trabalhar com auxiliares ali que faziam muitas coisas. Então, eu vi auxiliares em 1 hora e meia, abrindo 7, 8 caixas de peixe, que eu, com 8 anos de experiência, não consigo. Em 1 hora e meia, não digo não consigo, mas não tenho mais essa velocidade de início, assim, aquela coisa. Hoje eu trabalho devagar, mas com mais sabedoria, entendeu? Eu já não trabalho nesse ritmo tão acelerado. E quando eu pude lidar com essas pessoas, eu pude falar muito de Deus, pude falar muito de Cristo, assim, para eles, porque eles vêm para esse mundo e às vezes o cozinheiro coloca uma doma, né, coloca uma touca, fala, a prepotência já sobe. Não, eu sou o cara aqui, eu que domino aqui. Às vezes o investidor quer te dar alguma opinião, tu não aceita, né? Então, como eu tive que aprender a ter a mente muito aberta, quando eu fui lidar com essa galera da noite ali, esse pessoal que são pessoas maravilhosas, né, que me abraçaram muito bem, eu lembro que eu anotei, eu falei assim, que o investidor não demita ninguém, e sim recupere os que estão por aqui, né? Porque hoje é muito difícil encontrar profissional bom. Às vezes é vantagem estudar, sentar e conversar com um profissional e falar assim, ó, cara, tu tá errando aqui, 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 né? Para com isso e começa por aqui que as coisas vão melhorar para ti, dá uma oportunidade, né? E eu pude falar com eles assim, muito abertamente, né? Falar, ó, cara, tu tá fazendo totalmente errado, muda. E hoje os caras mandam mensagem no WhatsApp, agradecem, né? Perguntam como é que eu tô. Então tu acaba ganhando um respeito, uma admiração muito legal desses caras, que acredito que lá na frente, quando eles tiverem também 8, 10 anos de profissão, eles vão, pô, não, eu lembro que eu aprendi tal coisa com o Bruno, né? Então eu levo isso comigo. Acho que da onde a gente passa, a gente tira tanto a coisa boa quanto a coisa ruim. É a gente que vai colocar lá na frente o que a gente quer usar, né? Se nós vamos usar as coisas boas ou as ruins, né? Eu procuro sempre colocar isso na balança. E o que mais tende a pesar é as coisas boas, né? Então, isso que eu tiro da noite, né? Verdade, é gratificante, Sim. né? E tu praticamente nasceu de novo, né? Foi Deus que salvou ali. Se os teus gritos ali, se o síndico, se o vizinho não ouvisse, não tivesse ali, demorassem para te atender, né? Só Deus sabe, né? Então, graças a Deus, hoje eu pedi uma profissão a Deus diferente das demais e Ele me abençoou com a comida. É tão prazeroso assim a gente fazer. Eu digo assim que eu encontrei o amor em servir. Eu tenho prazer em servir o cliente, tenho prazer em servir o investidor, em servir o meu colega do lado. Tenho a mente muito aberta para trabalhar com coisas novas, né? Não me limito só naquilo ali da noite, me limito, não tenho limite para mim, assim, ó. Se eu pude ser convidado para trabalhar em restaurantes nobres no estado e essas 2 oportunidades para fora do país, é porque tem algo muito grande em mim e acredito muito que quem me deste isso foi Deus, né? Então, é algo que eu vou levar para minha vida para sempre, assim. Não me vejo fazendo outra coisa.
Já tive várias outras profissões, né? Eu falo bastante, falo muito rápido, a galera fala, pô, tu como vendedor, nossa, cara, tá estourado demais, né? Mas eu me vejo fazendo sushi. É tão bom quando a gente se encontra, né, na nossa profissão. Sim. Porque daí aquilo se torna prazeroso. Né? Daí não é algo... Não se torna algo assim tão cansativo. Sim. Também é algo bom. Sim. A nossa profissão, ela é exaustiva, porque Dia dos Namorados é o dia que tu mais trabalha do ano, né? Então, feriados, sábado, domingo, tu tá ali. Quando os outros estão descansando, estão curtindo, tu tá trabalhando. Exatamente. Quando a galera tá indo curtir, tu tá ali, às vezes, cansado, exausto, né? E o que eu pude fazer? Encontrar prazer no meu trabalho. Então, Isso aí. né? O que me custa, às vezes, eu estar num sábado, em vez de eu estar em casa, eu estar saindo, eu estar ali arduamente trabalhando e sendo respeitado pelo meu potencial. Então, isso eu consegui encontrar bastante na noite. E uma coisa que tu deve ter ouvido muito durante a tua vida, tua adolescência, o pessoal não te falava, com a tua altura, por que tu não tenta um esporte, jogar vôlei, jogar basquete? Eu não comentei. Acho que todo cara alto, acho que ouve isso milhões de vezes. Modelo, né? A galera não sabe, mas eu joguei vôlei muito tempo. Né? Então, fui a Curitiba, época que o Bento Vôlei tava na... É que eu não falei antes que eu sou humilde, né? Cheguei na seleção, aí tem um detalhe. Isso não é nada. Não, mas eu joguei vôlei muito tempo e a minha disciplina hoje no meu trabalho, ela vem do esporte. Ela vem a minha persistência, né? Eu pensei em desistir várias vezes. E o vôlei, ele me trouxe uma disciplina muito grande. Né? Eu lembro que se o cara não fosse bom na escola, tu não entrava nos campeonatos. Né? Então, eu encontrei o meu primeiro treinador na América esses tempos, e é o Didio, e ele até falou, Bruno, eu tô com uma horta orgânica com as melhores pimentas, tu tem que usar isso lá no restaurante onde tu trabalha. Eu falei, pô, cara, que massa, né? Não deu certo o vôlei, mas tu com a horta e eu aqui com a execução vai dar super certo. E aí, sabe, então o vôlei me trouxe isso, eu fui a São Paulo disputar campeonatos, né? Então foi muito legal, assim, representar Bento Gonçalves. Bento representou, na época, uma cidade chamada Jaboticabal, num torneio de vôlei, e a gente foi campeão lá, então foi muito legal, assim. Hoje a gente encontra a galera do vôlei e é só resenha. Mas então tu praticava esporte, foi só uma fase que tu ficou só focado em trabalho. Foi uma época que eu entrei no mundo do sushi assim, com tanto gás que, pô, não deveria ter queimado tanto assim no início, né? Deveria ter cautelado um pouco e eu entrei muito de cabeça, né? Mas foi bacana. E hoje, qual é a tua rotina? Hoje tu consegue equilibrar trabalho, lazer, família? Hoje eu tô muito no lazer, né? Então, como eu voltei de... Não deixa de ouvir os podcasts, né? Não. Tem que reservar um tempinho assistir. Não consigo dormir sem assistir algumas coisas antes. Porque, que nem quando eu assisti o teu, André, por mais que a tua profissão seja completamente diferente da minha, coisas que tu passou são semelhantes. São semelhantes, né? Igual a gente comentou ali no off, tu achou que, pô, tinha acabado ali os teus nãos, né? Tu não aceitou o não ali quando tu recebeu e vieram 70 marcas te chamar para trabalhar. Exatamente. Isso me fez ver o meu momento. Quando eu tava lá atrás, que não tinha emprego em Bento, pô, eu podia ter esperado um pouco, entrado numa empresa ali já estruturada, né? E eu não quis, eu queria algo diferente. E a noite ela tem isso. É diferente trabalhar na noite, né? E entrei de cabeça mesmo, né? Então eu não escutei os nãos na época, né? Muitas vezes quando eu cheguei ali naquela situação ruim de estar totalmente com a cabeça a mil, né? Eu falei, não, preciso me reestruturar e me levantar de novo. Tenho uma filha, tenho uma namorada, tenho uma família, né? Então agradeço muito a Deus, agradeço muito a minha mãe, meus pais, né, por tudo que me propôs a estar indo cada vez mais longe, até montar o meu próprio negócio. Já comecei com a minha marca, né? Então acredito que no setor de gastronomia oriental eu quero ser referência, né? Eu almejo isso. Tenho muita ambição em querer estar entre os melhores, ser o melhor.
não quero usar a prepotência, a arrogância, não. Eu sou o cara, isso é o meu sonho. Então eu vou fazer grandes cursos agora, pretendo viajar a São Paulo no início do próximo ano para trazer coisas novas para dentro do cenário. Então eu tenho muitos objetivos dentro da minha profissão ainda. Acredito que eu esteja só na metade. Imagina, a gente só tem a parabenizar, né? Imagina um homem de 27 anos contando uma história dessas, Sim, né? gigante. Então, os nossos parabéns. Obrigado. Mas, graças a Deus, assim, eu agradeço a todo o público local de Bento, né? Que sempre me abraçou, deixavam às vezes de jantar em Bento para ir até Garibaldi, onde eu estava, né? E isso foi muito legal. Foi muito legal porque eu pude atender, às vezes, um amigo de escola, os meninos do vôlei, né? Professor. Eu lembro até hoje que eu trabalhava nesse posto de combustível que tem aqui do lado do América. E aí eu trabalhei ali e de noite eu ia fazer sushi. E eu lembro que chegou uma professora e eu, na época da pandemia, eu tava com a máscara, né? E aí eu lembro que ela falou R$100 comum. E eu ri por dentro, porque eu vi que era minha professora de escola. E eu lembro que eu olhei bem no olho dela, assim, e eu falei, tu não lembra de mim? Aí ela olhou pra filha dela, assim, e ela falou assim, tu não é o Bruno Cauã, né? Eu falei, o mesmo, o próprio. Ela falou assim pra filha dela, cara, o teu nome me arrepia. Porque eu fazia muito, eu era muito arteiro, né? Então, pô, cara, eu fiz várias, assim. Só pelos olhos ela já sabia que era o Bruno Cauã. Assim, pô, cara, teu nome me arrepia, porque, pô, eu coloquei tanta coisa na escola. Colocou fogo na escola. Não, eu coloquei suco dentro da caixa d'água. Então, o pessoal ia no banheiro, puxava descarga, saía suco. Ia no bebedouro, suco. O pessoal lavando o colégio ali com a mangueira, suco. Então, fiz várias, assim, sabe? Várias. Derrubei uma parede uma vez. Tendel total, sabe? Mas é muito bacana, cara, muito bacana. Esses assim. meninos... Esses Bruno Cauã. Mas foi bacana, assim, acho que é uma trajetória com 27 anos muito bonita, assim, né? Acredito que quando eu tiver o meu restaurante, eu quero que no cardápio esteja uma breve biografia, assim, de quem que é, né? Onde o cliente está indo comer tal coisa, né? Não está indo ali. A pessoa tem que saber totalmente quem está fazendo o teu jantar. Existe uma lei hoje que eu não me lembro agora, mas tu como cliente, quando tu entra no restaurante, tu tem direito a conhecer a cozinha do estabelecimento onde tu tá jantando, né? Então tu tem como tu enxergar. Então quando a gente trabalha nesse ramo, tudo tem que estar totalmente impecável. No projeto aqui do 520, o cliente ele passa de frente para o estabelecimento. Então a visão dele é do início ao fim da sala. Então ele vai enxergar todos os processos, né? Desde o primeiro profissional até lá o último. Então, tudo isso tem que estar totalmente bem alinhado para que o cliente... Mas a cozinha oriental tem essa preocupação, né? Tem várias cozinhas orientais em que o prato é preparado na frente do cliente, né? Exato. Na bancada, no balcão, né? O meu sonho é esse, com que eu me porte de frente ao cliente e entregue o melhor para ele. E para tu se portar de frente a um cliente, tu imagina, às vezes tu atende um público diferente, tu atende um juiz, tu atende um advogado, tu atende um investidor ali, e tu tem que tratar essas pessoas como fosse um vendedor, como se fosse qualquer outra pessoa. Então a tua postura, ela tem que estar alinhada com o teu trabalho e atendendo esse público com muito profissionalismo, né? Hoje em dia a gente sabe que qualquer brincadeira que tu faça pode soar diferente, né? Então a gente tem que entrar em certos assuntos. Por exemplo, eu não converso sobre política quando eu estou atendendo os clientes, né? Os caras falam que eu sou de direita, eu sou de direita. Os caras falam que eu sou de esquerda, eu sou de esquerda. Porque cada um tem a sua opinião, né? E eu não tô ali para fazer um debate nem nada. Eu tô ali para entregar o meu melhor e fazer com que o cliente esqueça as suas preocupações, esqueçam os seus problemas. Minha ideia não é debater, e sim entregar uma experiência única e agradável, né? Então, a minha ideia de conceito é essa. Tu tem que usar esse teu lado extrovertido, esse teu lado vendedor para ficar perto do cliente. Exatamente. E fazer essa interação, sim, né? Ali, o cliente ele quer muito essa
essa conexão, né? Esse cuidado. Uma vez um colega de trabalho, o Natan, que me ensinou a fazer sushi. Quem comeu foi o cara com que me deu as primeiras aulas, assim, de sushi. Hoje é um grande cara. E, pô, eu lembro que ele falou assim, se tu tivesse teu restaurante, como seria? Uma das perguntas que ele fez. Eu falei, cara, eu seria assim, 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 mas se eu pudesse, eu iria lá abrir a porta do carro para ele entrar, sabe? Olha. Ter esse cuidado total, desde quando ele chega até a hora que ele vai embora. Experiência completa. Experiência completa, não só entregar por entregar. Eu acredito que eu sou um cara que sou muito perfeccionista, né? Então até eu recebi um amigo meu lá em casa esses dias, e aí quando ele abriu a porta, tinha todos os meus tênis, os meus sapatos assim na porta da casa. Mas é porque como eu sou alto, se eu sento na cama, até que eu encosto, bate muito a coluna, eu já sento na cadeira ali, é mais perto para mim sair. E ele falou, pô, tem que tirar o tênis pra entrar. Eu falo, não, cara. Isso que é frescura minha, fica tranquilo, né? Mas esse cuidado todo, né, eu me preocupo muito. Me preocupo muito com quem tá pagando, assim, pra estar ali. Sushi não é barato. Sushi é caro. É um ticket médio que às vezes tu só pode ir uma vez por mês, uma vez a cada 45 dias, né? Então, quando tu vai essa vez, tu tem que se preocupar com o que a pessoa tá gastando ali. Mas eu nunca fui no interesse do cliente. Ah, o cara tá pagando, eu vou bajular. Não, eu reconheço que é um jantar caro, né? Que às vezes o rapaz ou a esposa proporciona um ao outro e eu pretendo valorizar isso. É muito importante, o restaurante está faturando, sem isso as contas não fecham, ainda mais a frutos do mar, que é uma das matérias-primas mais caras que existe, mas eu procuro sempre valorizar isso, valorizar o jantar, valorizar e reconhecer aquilo ali, né, com que o cliente tá se dispondo a pagar. Então eu valorizo muito isso, por isso que eu sou muito cauteloso no que eu estou fazendo, assim, com muito cuidado, né. E vamos aproveitar para te vender teu peixe. Sim. O chefe na sua casa, como é que funciona? As pessoas te acham pelo WhatsApp, pelo direct no Instagram, e a pessoa entra em contato contigo e vê tua agenda. Ó, tal data eu quero reunir 10 pessoas aqui em casa para fazer uma janta. Tá. Aí combinam contigo, combinam o cardápio, como é que funciona? Hoje o que mais vende para mim é o meu Instagram, né? Porque eu deixo ele 70% profissional, 30% pessoal. Então agora, como eu tô desde fevereiro em casa, né? Porque o restaurante tá prestes a inaugurar, então foi tudo cuidado nos mínimos detalhes. Então a gente passou por arquitetos, por várias coisas, e eu tive que abrir mão dos meus eventos para estar total à disposição dos novos investidores, né? E eu estou estruturando toda a minha marca agora. Então, eu estou indo a Porto Alegre buscar louças novas, buscar... Eu tenho parceria com o Lucas, do ateliê da Mosaico. Então, toda a cerâmica ela é feita dentro da casa dele, com um cuidado artesanal. bem... Isso, tem uma pintura que ela é toda cristalizada, né? Para com que não solte tinta ou... Né, às vezes lava na água quente ou passa o maçarico, tende a soltar tinta. Então essas louças elas não soltam, né, não acaba contaminando o peixe. Então eu estou estruturando tudo para poder servir o melhor, desde a louça, desde a matéria-prima, desde a personalidade no atendimento, até a sobremesa. Então hoje, até o próximo dia 20 do 6, 20 de junho, né? Então até 20 do 6, ali 25 do 6, eu meio que tive que colocar o pé no freio nos eventos, porque eu tenho que me disponibilizar 100% a uma inauguração, alinhar tudo, né, treinar tudo, fazer tudo, mas a partir do momento que as coisas começam a se alinhar, eu retorno com os eventos a partir do dia 25 do 6, e ali, quando o cliente entra em contato comigo, vai um cardápio online, um atendimento online, onde o cliente já sabe o que vai ser servido, quanto custa, datas disponíveis, né? Então eu tendo a abrir a pessoa física, que é um evento dentro da casa do cliente, onde eu procuro mostrar tudo, quem eu sou, né? Quem é o Bruno Cauã, porque abrir as portas da tua casa para uma pessoa estranha nos dias de hoje é bem complicado. Então eu procuro mostrar 100% a minha transparência, minha honestidade,
com o cliente, e isso também volta para o mundo do corporativo. Então, como a gente tem uma região muito rica em cervejarias artesanais, vinícolas, grandes empresas aqui que às vezes quer fazer uma confraria com os seus funcionários, com os seus amigos, reuniões de trabalho, eu acabo pegando esses dois mercados aí a partir do dia 25/6, né? Que é onde, depois que a inauguração passa, que dá aquele boom, as coisas consigo continuar trabalhando ali no Jardim, onde esse projeto é maravilhoso e eu quero me entregar 1000%, mas também quero abranger os meus eventos porque é algo que eu gosto, algo que eu amo assim fazer. Fiz alguns agora no tempo que eu consegui, mas estou estruturando para deixar tudo bem profissional, desde quando o cliente entra em contato até o fim. Então tu dá as opções de menu. Isso. E a pessoa precisa se preocupar em comprar os ingredientes, ou tu leva tudo, tu faz tudo? Eu tenho dois padrões de servir, né? Uma onde eu procuro fazer um festival completo. Festival é o famoso rodízio, né? Então, sirvo completo, desde as entradas, especialidades, prato principal e sobremesa. E eu tenho um outro que a pessoa não se preocupa nem com a bebida, né? Acabo levando até a bebida para dentro da casa do cliente. Então, a pessoa me manda ali, Bruno, gostaria de alguns vinhos, algumas espumantes, refri lata, água com ou sem gás. Eu faço o mercado ali pela manhã, né? Um dia, 2 antes, já deixo tudo organizadinho. Vai uma equipe contigo ou não? Vai só tu mesmo? Hoje eu não... Como é um mercado que tu não consegue ter outro profissional pronto, né? E os profissionais que estão já estão fechados com os restaurantes na cidade, o que acontece? Eu me bato. eu não deixo para fazer tudo um dia antes, né? Não faço tudo na correria. Eu vou me organizando dia após dia antes do evento. Vamos supor, se o dia é dia 20, minhas organizações já começam no dia 10, né? Fazendo a compra dos insumos, deixando separado para buscar no dia, né? Faço todos os meus pré-preparos um dia antes, levo tudo fracionado, né? Pote com tampa, tudo isolado com papel filme para não ter nenhuma contaminação, tudo no inox, né? Então, procuro fazer tudo muito bem limpo para que tanto não tenha contaminação, não fique cheiro no lugar. Então, eu chego, monto todo o jantar, limpo tudo e fica como se nada tivesse acontecido, né? Mas fica tudo impecável, assim, desde a hora que eu chego até a hora que eu saio. Isso é muito bom, porque a gente vai marcar aqui no podcast um dia, né, Marcelo? Tu tem que trazer. Vamos marcar. Fazer sim, logo que acho que dá pra gente fazer outras conversas, porque a nossa rotina de sushi ela é muito grande, né? Então, entrando com esse novo delivery na cidade, entrando com esse novo projeto aí do 520, vai ser algo que vai chamar muita atenção, né? A gente bateu quase 14 mil visualizações no primeiro stories que a gente... Primeiro stories não, no primeiro... Como é que chama? Na primeira postagem na página, né? Então, a gente tende a ser visado cada vez mais. E com esses projetos, acredito que vamos ter oportunidades para servir vocês aqui também. Ai, que maravilha. E a gente vai te visitar lá quando É criar verdade, o projeto com certeza a gente vai. 520, né? Bruno, que mensagem que tu deixaria para as pessoas que estão iniciando lá lavando os pratos e que são bem humildes e que muitas vezes as pessoas desfazem daquele trabalho que é tão importante quanto ser um chefe de cozinha, por exemplo? André, belíssima pergunta. Belíssima pergunta. Hoje eu contei para vocês que eu tive 2 oportunidades no Brasil afora. Viajei o Rio Grande do Sul inteiro, praticamente. Fui para várias outras... Tenho proposta no Brasil inteiro, né? A Morgana, que é minha namorada, ela sabe disso, que ela acompanha. Ela fala, pô, teu celular não para. Né? Realmente não para, porque tá escasso de profissional bom. É difícil hoje tu encontrar um profissional 100% transparente com o investidor. Hoje as pessoas elas só querem sugar, né? E eu procuro ser muito transparente no que eu tô fazendo. Só que isso veio de quando eu comecei, aonde eu era auxiliar de 5 sushimens. Então, em vez de eu chegar às 13h30, que era o meu horário, eu chegava às 2:50. Já deixava todo o maison place, toda a bancada ali do profissional, para ele começar a trabalhar, já deixava tudo alinhado, né? Tudo em papel filme, tudo embaixo, tudo organizado,
né? Quando o pessoal saía para os seus intervalos, eu não saía. Eu ficava ali limpando, ficava organizando. Quando a noite começava, eu ficava prestando atenção. Ninguém nunca chegou para mim e falou assim, Bruno, é assim que faz. Né? Não, eu que tive que ir lá em Caxias, lá em Porto Alegre, tive que ir lá em Sinop aprender a fazer, sabe? A lidar com matérias-primas de alto nível. Então, a dica que eu deixo para essa galera que está começando assim no ramo da noite é uma profissão árdua, não é fácil. Às vezes o profissional ali, o investidor ali não te dá uma torneira de água quente para tu lavar as louças, e a gente sabe que o nosso frio aqui é cruel. Às vezes a pessoa está ali lavando louça na água gelada, né, cansado de estar às vezes 7, 8 horas na mesma postura, né, às vezes não tem tempo para jantar. Então o mundo da cozinha ele é um submundo assim, e eu digo que tu tem que passar por isso para tu criar uma casca, senão se tu tiver tudo de mão beijada, tu vai virar prepotente, tu vai se tornar uma pessoa arrogante. Eu acho que essa casca, ela te traz humildade, ela te traz ela te molda a ser um profissional persistente, sabe? Então eu digo assim, é uma pressão absurda, digo que a pressão às vezes, a adrenalina ela sobe tão no 320 assim que é difícil tu desligar, é difícil tu colocar o pé no freio e falar assim, chega, porque é meio que viciante essa adrenalina, tu quer isso aí, só que o estresse anda junto com a adrenalina, tu quase que endoida, assim, sabe? E a minha dica, do fundo do meu coração mesmo, para essas pessoas que estão hoje nesse momento do restaurante, esse momento da gastronomia, é que dê valor para isso, né? Dê valor para esse momento e que não fique ali, sabe? Querendo só aquilo ali. Tenha ambição, mas ambição pro lado bom, porque se tu tiver ambição pro lado ruim, querer derrubar todo mundo à tua frente para tu ter um cargo maior, tu não vai muito longe. Tu tem que ter ambição, mas tu querer as pessoas perto de ti. Hoje os clientes, eles querem estar perto de mim porque sabem que eu tenho um cuidado, eu tenho, às vezes, uma carta na manga para servir ao cliente, né? Então, meus colegas de trabalho, eles querem também estar do meu lado porque sabem que eu sempre vou estar auxiliando, vou estar sempre ajudando. E para essas pessoas também, que elas sejam nesse mesmo formato, que as pessoas queiram estar perto delas, né? Não custa nada, às vezes, tu passar um café em casa e levar para o trabalho. Ou tá lá no trabalho mesmo, tu passar um café, tu passar um chá, tu levar um bolinho, né? A gente negocia muita Coca-Cola no restaurante. Então, pô, não custa nada, às vezes, tu passar, tu pagar uma Coca-Cola, né? Dividir com teus colegas. E isso faz com que o respeito venha pouco a pouco. Gentileza gera gentileza, exatamente, né? Então essa é a minha dica, né? Seja uma pessoa que seja diferente dos demais. Brilha onde tu estiver, na cozinha, passando pano, limpando uma mesa, fazendo o que for, mas coloca o teu brilho ali, não deixa, não seja só mais um, sabe? Na noite tem várias pessoas que querem trabalhar, só que são poucos que tem que se diferenciar, e a gente se diferencia pelo brilho, pela energia, né? Seja uma pessoa que esteja sempre bem alinhado, né? Sempre limpinho, né? Porque às vezes um cliente pode entrar dentro da cozinha e querer conversar contigo e tu tem que estar totalmente apresentável para essa pessoa, né? Quantas vezes o investidor chega com um amigo, pô, quero mostrar a cozinha, quero mostrar o depósito, quero mostrar isso e aquilo, e a pessoa vai te cumprimentar e tu não tá alinhado. Então eu sempre estou muito alinhado, muito impecável, e eu deixo essa dica para as pessoas também. Não custa nada tu ter um avental limpo, uma camisa bem passada, isso é o diferencial da coisa. Mensagem bonita mesmo, bem impactante, né, Marcelo? E tu falou que tu aprendeu muita coisa sozinho na prática. Mas tu tem um guru, uma referência, um mestre, nem que seja à distância, assim, alguém na área da gastronomia que tu admire? Sim. São alguns. Tá? No início da minha profissão, eu olhava muito o Brava Sushi, em Balneário Camboriú. Foi um restaurante que também tem 11 anos de profissão, só que eles atendiam, o restaurante ele é beira-mar, então eles atendiam o cliente lá na praia, lá na areia da praia, levavam sushi pra galera lá na areia da praia. Então, aquela correria, sabe? Então, hoje eles têm 5 ou 6 lojas, né? Então eu me espelhei por muito tempo neles e continuo me espelhando, e fiquei muito, muito honrado, assim, o dia que eu fui chamado para trabalhar nesse restaurante, porque foi da onde eu sempre me espelhei. E depois
a gente vai conhecendo o pessoal do interno ali, os pilares da empresa, e fui convidado pelo chefe Maurício para ir lá. Eu também acompanho muito o Rafael Marques, um amigo meu de São Paulo, que tem essa mesma proposta de chefe em casa, o Renatinho, né, que é um cara que me respondeu até esses tempos no WhatsApp, que tem um restaurante com sistema de balcão, tem o atendimento na casa do cliente, tem um delivery diferente, né? Então esses caras passaram essa mesma visão, né? Valoriza aonde tu está no teu momento, que conforme tu for crescendo, tu não precisa ser uma pessoa soberba, continua sendo humilde, transparente, que tudo vai fluir. E também eu me espelho muito assim mesmo, são os restaurantes que me chamaram para fora do país, né? Então eu tenho meus amigos que estão na Itália. Hoje eu não vou saber falar o nome do restaurante, que ele é bem complicadinho, mas eu sigo muito, e eu sou uma pessoa que eu olho o sushi lá numa foto e às vezes eu já sei de onde é o corte, eu já sei como é que tá aquela textura, né? E eu digo que na primeira eu não vou conseguir fazer. De primeira eu posso errar. A segunda fica semelhante, mas na terceira tá exatamente igual, assim, porque eu sou de buscar bem o detalhe mesmo da situação. Que nem um músico que pega a música de ouvido e daqui a pouco ele tá tocando já. Exatamente. Assim, a gente gosta muito desse mundo, porque às vezes uma facada que tu fez diferente, um corte que tu fez transversal ali, já dá um boom completamente diferente. Então, quando tu acha esses detalhes e tu conhece esses detalhes, dá um a mais, assim, pra nós, bacana. Igual tu comentei no off ali, trabalhei com um cara, um pouquinho antes de tu chegar, André, tava contando pro Marcelo que eu trabalhei com um caranguejo, a gente chama de King Crabble. Ele custa 300, quase 400 reais o quilo, né? Então é uma matéria-prima nobríssima. Ele é quase do tamanho dessa mesa, assim, ele é gigantesco. Então tu tem que cortar ele com um alicatezinho da Tramontina, cozinha na água, acha o ponto certo, abre as perninhas do caranguejo, sabe, tira a carne para fora. E eu não sabia trabalhar com essa matéria-prima na época. Não sabia, tu imagina. Eu cheguei no restaurante, tinha 20 mil reais de matéria-prima, mas eu não sabia mexer com essas coisas. E eu tive que aprender. Então, como é que eu fui aprendendo? Olhando, ligando para chefes. Cara, eu tô numa situação assim, consegue me ajudar? Sim, consigo, faz assim. Aí o pessoal foi me ensinando, mas não tinha uma pessoa pegando na minha mão, fazendo, faz assim. Foi tomando algumas cabeçadas para aprender, né? E eu podia ter desistido. Mas graças a Deus, graças a toda a minha história que eu dividi com vocês, eu não parei. E pretendo não parar. Tu fez a tua sorte, né? Exatamente. Através do teu empenho. Eu sou um cara muito determinado, assim, muito, muito focado, né? Vocês vão perceber isso quando forem ao Jardim 520 ali. Observem, é um vidro, eu vou estar atrás desse vidro, vocês vão perceber que quando eu tô de cabeça baixa, fazendo o que eu amo, trabalhando com o melhor, eu não me distraio. Eu sou realmente 100% focado naquilo ali, porque é algo meu, né? Eu busquei, eu quis, então eu tenho que estar sempre jogando no alto nível, né? Não tem margem para erro nesses momentos. Agora que tu viu que os peixes, os frutos do mar têm ômega 3, tem gordura boa, tu tá começando a pensar diferente sobre o sushi já. Sim. Depois dessa aula também. Eu acho que hoje à noite eu vou pedir um sushi. Tá certo. Daqui a pouco, a gente é vizinho, né? Daqui a pouco Ah, verdade. te deixar uma matéria lá na porta. Delivery porta a porta, né? Eu não vou falar aqui o número, né, do apartamento, vou falar em off, né? Não, mas o sushi é diferente. Sushi é esse mundo que eu tô mostrando pra vocês, dividindo com vocês. É algo que eu comi, igual tu disse, né? Tu tem muito brilho no olhar quando tu fala da tua profissão. É igual o podcast aqui, né, Marcelo? Tu tem amor em cada câmera, em cada tripé, no microfone. Porque tu sabe que não foi fácil conquistar uma televisão, conquistar microfone, né? Até essa própria xícara aqui, preta, com a logo.
Cada detalhe é pensado, né? Inclusive nos nossos convidados, né? Tem todo um carinho, tem Sim, toda uma exatamente. história por trás. Viram todos amigos, né? Viram todos amigos. Não é só por fazer, né, pessoal? Tudo tem um toque, tudo tem um detalhe. Pô, eu vou colocar esse ar-condicionado aqui para um conforto melhor. Então, dentro da nossa profissão, a gente tem... Não é errado tu querer buscar o melhor. Não é errado. É muito pelo contrário. Tu tendo essa motivação, ela vai fazer com que tu busque o melhor para ti, o melhor para o teu cliente, o melhor para o teu investidor, né? É difícil hoje em dia a gente ganhar um voto de confiança, né? E com isso, com esse voto de confiança, é como se fosse uma oportunidade, ela vai passar na tua frente. Tu entra de cabeça, se tu tiver peito para aguentar todo esse know-how, né? Todo esse... Se entrar por entrar, tu já entrar mole, tu já entrar querendo ser mais que as pessoas que já estão ali há um tempo, à noite ela faz assim, ó, engole. E aí as pessoas não vão querer você por perto, não vão querer conversar contigo. Tu imagina tu chegar num lugar onde as pessoas não te dão boa noite, não gostam de ti, né? Então tu tem que estar realmente, quando essa oportunidade chegar, se tu pretende entrar nesse mundo, quando essa oportunidade passar, agarra com as duas mãos e vai pra cima. Num mundo paralelo ali, num multiverso, o Bruno nesse multiverso tem recursos ilimitados. Sim. Como é que tu montaria teu restaurante não tendo problema de dinheiro, de nada? Posso fazer do jeito que eu quiser. Caramba, uma belíssima pergunta da Andriele, agora outra belíssima pergunta, mas como eu faria o meu próprio restaurante, eu não faria com muitos lugares, faria com menos lugares, né? Então, colocaria balcão, atendimento de frente para o cliente, pouquíssimos lugares, né? Um ambiente que quando tu entrasse nesse ambiente te remetesse à calmaria, né? O nosso mundo hoje ele é a 300 por hora, né? Se tu parar para observar, entra no banco no meio-dia, como é que as pessoas estão? Sacar dinheiro para ir almoçar, né? E pagar a conta e a 300 por hora, né? Eu pretendo, quando montar o meu restaurante, tudo seja calmo. Nem campainha, aquela... Plim! Eu não quero que tenha. Que barulhinho chato. Que barulhinho. Eu já sonhei com esse barulho. Eu já sonhei. Uma vez eu acordei meia-noite falando mesa 8. Tanto que girou a mesa 8 naquela noite, né? Então, não trabalharia com esse barulhinho. Eu trabalharia com fone de ouvido, né? Pra tu chamar o garçom por gentileza. Garçom, mesa tal, número tal, né? Tudo com muita calma, com muita cautela. Trabalharia com preços acessíveis, tanto para o público A, B e C, né? Não gostaria de atingir somente o público que tem para pagar. Às vezes a gente quer servir uma pessoa ali que tem vontade de ter essa experiência, quer entrar ali, mas eu não vou, igual eu no início da profissão, não quis entrar no restaurante porque era muito chique, né? Então eu gostaria de ter as portas abertas voltado para esse público, né? Que montaria com pouquíssimos lugares mesmo, um balcão, um sistema de atendimento bem personalizado, bem complexo, assim, sabe? Bem pequeno e aconchegante, sabe? E que a pessoa entrasse ali e esquecesse tudo. Saísse dali, falasse assim, chegasse no dia seguinte no trabalho e falasse assim, olha só, fui num lugar assim, 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 impecável, da hora que eu entrei até a hora que eu saí. Porque a gente acompanha os relatos do turista, o relato do cliente local, né? A gente sabe que hoje em dia, ser mal atendido, Marcelo, é tu chegar lá e falar assim, meu pedido atrasou, o garçom foi um pouco grosseiro comigo, né? Não tinha tal coisa. Até aí, vamos colocar um tudo bem. O que tem acontecido hoje, atualmente, no mercado em Bento Gonçalves e região? É o descaso com o cliente, o mau atendimento, né? O atraso, né? A cobrança excessiva em cima de um produto que não foi entregue. Pô, quantas vezes tu paga um festival e te prometem uma coisa e te entregam outra? Olha que decepcionante que é isso, né? Então, no meu próprio restaurante, que logo vai chegar, né? Não quero que aconteça nenhum desses descasos, né? Eu estudo para que realmente essas coisas não aconteçam quando eu estiver com o próprio. E um lugar para relaxar, que a pessoa chega estressada e aí tem um momento de tranquilidade, se alimente com calma e saia zen.
Esqueça, né? Esqueça. Tem uma experiência ali, né? Pô, imagina, eu tava acompanhando os teus últimos dias, né? Tua correria. Sim. Deve chegar em casa exausta. Imagina tu ir pra casa, tomar um banho e querer sair. Então tu passou um dia exaustivo, chegou em casa, relaxou 10, 15 minutos num banho, já saiu de novo, pegou um trânsito, né? Aí tu chega, tu senta, fala assim, não, agora eu vou jantar, vou tomar minha espumante gelada, minha Brute Rosé aqui, e que venha o sushi. E aí quando chega o sushi começa a vir tudo o que não estava descrito, né? Então nesse momento, que quando eu começasse a servir, seria para tu esquecer toda a tua turbulência, todo o teu dia a dia, focar assim, degustar cada peça, cada sensação de sabor, né? Minha ideia, sabe o que é? É coisa minha. Mas vou te falar. A minha ideia é fazer com que os deliveries, vou falar daqui a pouco, se copiarem a minha ideia, mas tá tudo certo. Plágio não pode aqui. Plágio não pode, mas se acontecer, né? A gente fala assim, tem espaço para todo mundo, né? Mas na verdade não tem, né? Um quer engolir o outro, aquela coisa toda. Eu acho que quem se destaca é quem são os diferentes, né? Então, por mais que às vezes eu passe todo o conhecimento aqui, né? Eu sempre vou estar buscando mais. Então, eu sempre vou estar um passo na frente, né? E com isso, a minha ideia é fazer com que o delivery vá com uma velinha. Simples ato de uma velinha, né? Mas imagina uma luz mais neutra, teu jantar ali, uma velinha, uma taça de vinho, né? Na casa, quando o cliente for, uma luz mais baixa, uma vela na mesa, uma vela aromática, mais amadeirado, né? Mais cítrico. Então, pessoal, uma vela, não uma velinha, tá? Então, pra quem não, senhorinha. Não uma senhorinha. Eu amo velas. Imagina jantar à luz de velas. O clima. O clima né, é ajuda, outro, né? Eu dei uma vela agora de presente pra minha sogra. Eu falei pra ela, é aromática. Eu não peguei no cemitério. É de presente gatinho, olha pra ela. Né? Então, quando eu vou, por exemplo, nos eventos em casa, né, eu tenho uma parceria com essas velas aromáticas. Ela vai ficar super brava que eu esqueci o nome dela. Mas, por exemplo, assim, ela prepara as velas aromáticas e eu levo essas velas, né? Pra que não fique cheiro no lugar, né? Fica um lugar mais clean. Leva o gelo seco, né? Junto com o jantar. Então, chega aquela atração dentro da casa do cliente. É muito bacana, né? Que experiência maravilhosa, que experiência hein? top, né? Algo acima da média mesmo. Bruno, a conversa tá ótima, né? Mas eu acho que a gente tá encerrando por aqui. Fechou. Todas. A gente agradece a tua participação. E não vou esquecer que tenho que ir lá provar esse sushi. O convite tá aberto tanto Obrigada. a vocês quanto a todos da cidade. Vai ser um privilégio atender vocês, né? Te servir um mimo, vamos colocar assim, a gente chama de mimo, né? A cortesia nossa é um mimo. Então, te servir um mimo também, né, Marcelo? E espero que vocês também degustem com muito amor, com muita compaixão, que acredito que vocês vão gostar, tá? Muito obrigada. Imagina, Obrigado. Eu que agradeço por vocês abrirem as portas, né? Por mostrar tudo que a gente passa na noite, tudo que o cliente passa também. Isso é muito bacana, isso eleva o profissional da região, né? Então, que nem eu assisti os demais que passaram, né? E é uma honra ser um dos primeiros a falar sobre gastronomia contemporânea, né? Gastronomia regional. É o primeiro. Primeiro. Que honra para nós. E para quem quiser um chefe na sua casa, a gente vai deixar na descrição do vídeo todos os contatos, as redes sociais do Bruno Cauã. Show de bola. Tchau, pessoal. Obrigadão. Valeu. Obrigado, gente. Oi. Isso aí. Vai. Obrigadão.